E a inspiração para esse tema surgiu de uma obra do nosso companheiro espírita, José Carlos de Luca, que nos traz muitos livros de reflexão, esse em especial, Na Luz da Vitória. E, na verdade, esse capítulo dele nos fala sobre várias coisas. Uma delas que é preciso nascer de novo. Nos remete ao Evangelho e nos lembra da questão da reencarnação, que é uma das premissas do Espiritismo, que nós não nascemos apenas uma vez. Não seria possível todo o aprendizado de uma existência em uma única vida. Então, embora a vida seja uma só, ela se desdobra em muitas etapas, quantas necessárias ao nosso desenvolvimento como seres imortais. Então, quando nós falamos de imortalidade, nós estamos justamente nos referindo a essa vida eterna que nos dá múltiplas oportunidades de aprendizado. E quando a gente fala em aprendizado, a gente lembra que a convivência é o grande desafio do nosso aprendizado. Tem uma fala de André Luiz, que é um espírito frequentemente psicografado por Chico Xavier, que ele nos fala que o nosso lar é um cadinho de redenção. E é muito interessante que a primeira vez que eu vi essa frase e eu não sabia o significado do que é um cadinho, eu imaginei, nossa, o nosso lar é um cantinho de redenção, é um lugarzinho de redenção. E, na verdade, a gente vai pesquisar o significado e o cadinho é, na verdade, aquele tubo de ensaio onde os elementos químicos são submetidos a altas temperaturas para se transformarem realmente no elemento em que se deseja alcançar. Ou seja, para que aconteça esse processo de depuração, existe um processo de sofrimento para aquele elemento químico, porque ele tem que ferver para então se transformar no elemento desejado. Assim também somos nós. No nosso aprendizado é preciso superar muitos desafios que às vezes nos trazem sofrimento. E o principal cadinho, lembrando que o cadinho é aquele recipiente, aquele tubo de ensaio, o principal cadinho que nós temos é o nosso lar, são os nossos familiares. Voltando à questão da reencarnação, são múltiplas as existências e geralmente nós nos reencontramos com o mesmo grupo de pessoas com que já convivemos numa existência anterior. Porém, não está escrito em nenhum lugar que essas pessoas são só as pessoas que nós temos de mais afetos. Nós também reencontramos aquelas pessoas com qual tivemos dificuldades, os nossos desafetos e até mesmo, poderíamos dizer, os nossos inimigos do passado. Nos reencontramos no lar com o objetivo de transpor, através do amor, através da dedicação, da paciência, do cuidado, da tolerância, transpor esse laço de desafeto em afeto, através da aplicação máxima do amor que Jesus nos ensinou. Só que naturalmente que esse processo não é fácil, porque nós ainda não atingimos todos esses requisitos que nós desejamos ver no outro. Todo mundo almeja conviver com alguém tranquilo, afável, doce, gentil, mas quantos se esforçam para ser essa pessoa? Todo mundo se agrada de alguém solícito, alguém que está sempre bem disposto, pessoas de boa vontade ao seu redor, seres cooperativos, que sabem ouvir, que sabem falar. Mas quantos se empenham para ser essa pessoa? Sim, muitos que já se encontram ao caminho já fazem esse esforço. Mas isso não significa que não teremos dificuldades, porque existe também a necessidade do esforço do outro. E é assim que o convívio, ele nos traz doces alegrias, como agora nós estamos
sentindo tanta falta desses abraços, desses momentos aconchegantes, de dar risada, de deitar junto, enfim. Mas ele também nos traz os grandes desafios, as resoluções, o contar até 10, o escutar, as discussões saudáveis, mas aquele nosso ser, seja o nosso filho, nosso pai, nosso irmão, que sempre tem uma opinião contrária da nossa, sempre tem um ponto de vista diferente a nos desafiar e muitas vezes até a nos impor, dependendo da posição hierárquica que nós ainda preservamos, né, nas famílias. Acreditamos que num futuro todos viveremos nas famílias como irmãos, mas hoje ainda existe essa questão de que quando a gente é o pai ou a mãe dentro da situação, é nossa autoridade, nós temos o direito de impor, e quando não temos que nos submeter, isso nos traz um sofrimento. Muitas pessoas acabam optando por se afastar das suas famílias, que na verdade acabam desistindo desse desafio, que é o bom convívio, porque quando ele é alcançado, na verdade é uma grande vitória para a nossa existência. E é bom lembrar também de uma frase de um escritor americano, o Just Billings, onde ele nos fala que a solidão ela é um lugar bom de visitar uma vez ou outra, mas ruim de adotar como moradia. Então, o que nos afasta desse convívio, nem sempre fácil, nem sempre agradável, é buscar a solidão. Mas, na verdade, a nossa programação como seres em evolução não é para o desenvolvimento solitário. É justamente através do debate, da cooperação, ora como aprendizes, ora como mestres dentro dos nossos convívios, que nós nos desenvolvemos como seres humanos. Não é do dia para a noite que nós mudamos de seres primitivos, lembrando, né, os homens das cavernas que mal sabiam verbalizar seus desejos, as suas ideias, para anjos. Existe um processo árduo dentro desse caminho e é justamente no nosso convívio, na nossa paciência, no nosso contar até 10, no nosso cuidado um com o outro, que nós vamos transpor essas dificuldades, esses desafios através do amor. Tem uma fala de Leon Denis, um grande colaborador da doutrina contemporânea de Allan Kardec, que nos fala que a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida. Pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão e acelerar a marcha para frente. E esse acelerar da marcha para frente é semelhante a um jogo de videogame. As fases vão ficando mais desafiadoras, vai aumentando o grau de dificuldade. Em compensação, aqueles que se dedicam vão ficando cada vez mais preparados. Esse é o nosso marchar para frente. E trazendo novamente para essa situação inusitada, onde nós somos submetidos tanto a situações extremas do convívio, que são as famílias que hoje, isoladas, porém aglomeradas no seu lar, têm que lidar, como também de alguns outros extremos, aqueles que se encontram num isolamento solitário, num isolamento mais profundo no sentido de sentir
essa solidão. Mas é importante lembrar que todos nós, antes de aqui chegarmos nesse momento, já sabíamos que essa situação desafiadora nos seria apresentada e nos propomos a encarar com muita coragem, com muita sabedoria e com o máximo do nosso esforço esse momento, que em breve vai passar. Muita paz, muita luz e gratidão por essa oportunidade. Até mais.